Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje, ele vai fechar uma sequência que começou lá no vídeo onde eu indaguei se Robert Capa seria ou não uma farsa. E esse vídeo, ele se completa com um vídeo sobre o fotógrafo de guerra Endre Erno, mas que ninguém o conhecia por esse nome, né? Na verdade, ele se tornou mais famoso sendo conhecido como Robert Capa, que na verdade era um personagem cujo olhar fotográfico dos registros de guerra eram de Endre Erno e Gerta. E é justamente hoje que eu fecho esse ciclo dessa dupla, falando de Gerta, essa mulher que tem uma conquista indesejável. Gerta Taro, ela que se tem conhecimento, foi a primeira fotojornalista a morrer durante o seu ofício. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da sua vida. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua farsa e os preconceitos que sofreu, e suas batalhas travadas que iriam muito mais além das guerras. Mas antes, roda a vinheta aí. Gerta Pohorille nasceu no dia 1º de agosto de 1910 na Alemanha. A sua família judia, devido a pressões do partido nazista, precisou sair do país. Mas antes de tudo isso, Gerta conseguiu fazer seus estudos em administração. Os acontecimentos à sua volta fizeram despertar um interesse político, chegando mesmo até ser presa por distribuir propaganda contra os nacional-socialistas. E com o crescimento do nazismo, a Gerta ela teve de ir para Paris. A sua família havia se separado nesse meio termo e nunca mais, infelizmente, os veria novamente. Ela se estabeleceu em Paris e conheceu e aprendeu fotografia justamente com quem? Com Endre Erno, que falamos no vídeo passado dos fotógrafos da montanha. E juntos, tanto Endre quanto Gerta, eles decidiram criar Robert Capa. O seu relacionamento com Endre Erno foi muito além do profissional, e tiveram um longo relacionamento amoroso que nunca chegou a casamento, pois o Endre ele levou, vamos dizer assim, levou um toco quando pediu Gerta em casamento. Mas depois a gente vai entender melhor o porquê desse toco. Grande parte das coberturas fotográficas de guerra foram tiradas por Gerta e Endre. Eles criaram um macete. Se passavam como representantes de venda de Robert Capa, um fotógrafo americano que não aceitava vender suas fotos para jornais europeus por preços tão baixos. A tática deu muito certo e conseguiram, com seus ótimos registros, criar um verdadeiro fotojornalista de olhar preciso. As negociações eram firmes. A mentira não durou muito, mas como seus trabalhos eram excelentes, suas fotos ainda assim eram requisitadas. Então, Endre assumiu o posto de Robert Capa e Gerta se passou a chamar profissionalmente como Gerda Taro. Ainda assim, assinavam juntos suas fotos como Capa e Taro. Isso causou até uma série de problemas futuramente, pois não se sabia mais de quem era a foto. Apesar de Gerda, por um tempo usou uma câmera Rolleiflex de proporção 1:1, enquanto que Capa usava uma Leica, gerando assim imagens retangulares. Especialistas e curadores mais tarde conseguiram traçar um perfil do olhar fotográfico de cada um, percebendo que Robert Capa preferia sempre registros com mais movimento, enquanto que Gerda era mais cautelosa e criava composições, vamos dizer assim, mais harmoniosas. E Gerda, ela nem havia chegado aos 30 anos e já possuía um baita status, chegando mesmo a ser chamada para coberturas jornalísticas e ganhando um quarto com banheiro privativo, coisa que na época era impensável para fotojornalistas. Ela ficou conhecida como La Pequena Rubia. O sucesso de Gerda Taro e Robert Capa criou uma distância em seu relacionamento, meio que cada um seguia um caminho. Robert chegou a pedir a mão de Gerda no meio desse tumulto das profissões, cada um seguindo seu caminho, porém, o envolvimento de ambos com o trabalho fez com que Gerda dissesse não. Mas ainda assim, eles trabalharam juntos e em vários acontecimentos históricos. Infelizmente, na Guerra Civil Espanhola, lá na região de Brunete, que os rebeldes diziam estar sob controle, os registros de Gerda diziam justamente o contrário. O local não era seguro e, infelizmente, foi lá que a vida de Gerda foi tirada.
Há quem diga que ela foi atropelada por um tanque de guerra, mas outras versões afirmam que foi um acidente. Então tem essa especulação se foi um assassinato ou se foi um acidente. Seja como for, um veículo de toneladas passou por cima de Gerda. Os seus ferimentos eram graves e isso fez com que interrompesse o seu olhar único de registrar ao mesmo tempo e exibir a realidade da guerra. Gerda Taro, assim como Robert Capa, eles sofreram xenofobia. No caso de Gerda, mesmo tendo nascido na Alemanha, o fato da sua família ser judia já os colocava em risco. Tiveram que se estabelecer então profissionalmente, aprendendo novos idiomas, e isso não foi o suficiente para trabalhar em outro país. Teve que, junto com Robert, na época, Endre, criarem um personagem americano fictício para poder competir o preço de suas fotos com o trabalho de outros fotógrafos. Ou seja, xenofobia em cima de xenofobia. Mas, já estabilizada e sendo imortalizada pela importância de seu trabalho, ainda assim Gerda Taro não teve o mesmo reconhecimento que Robert Capa teve. E isso sem contar os vários momentos em que suas fotos eram creditadas erroneamente feitas por Robert Capa, quando já tinham evidências muito comprovadas de que quem estava fazendo aquelas fotos era Gerda. Então nisso entra um outro problema. Além de Gerda sofrer xenofobia lá no início de sua carreira, mesmo depois de conhecida, Gerda estava sofrendo machismo. Tema delicado de se tratar, pois há quem acredite que isso tudo é um grande mimimi. A nossa mente enraizada nesse conceito pode realmente achar que as fotos mais delicadas seriam de Gerda, por ser mulher. Mas não. As fotos dela tinham um contraste muito mais pesado, principalmente quando registrou um hospital e um necrotério. Como são registros muito marcantes, eu vou deixar aqui na descrição para quem se interessar, junto com todos os links que eu utilizei e referências de leitura que me ajudaram a criar esse vídeo. Mas meu conselho, precisa de um certo estômago forte para poder fazer o que ela fez. E ela fotografou tanto quanto Robert Capa, mostrou a realidade tanto quanto ele. Então, por que cargas d'água se ouve mais de Robert Capa do que de Gerda Taro? Por exemplo, se eu busco por Gerda Taro, surgem 614 mil resultados. Isso no Google. Robert Capa surge mais de 30 milhões de resultados. Pessoas, eu me sinto péssimo quanto a isso. Eu me sinto péssimo em saber que eu posso terminar me deixando levar em buscar mais sobre fotógrafos da montanha e nem ao menos me perguntar: cadê as fotógrafas da montanha? Eu que tenho que procurar. Então, eu posso entender que a culpa é minha. E me preocupa ainda mais que muitos nomes como Gerda Taro podem realmente estar num esquecimento tão grande que nem na mais profunda busca da web você consiga achá-las. Eu não quero biscoito com esse vídeo, mas sinceramente, eu acho que devemos valorizar mais as mulheres na fotografia. Senão, nomes importantes como Gerda Taro, Vivian Maier, Annie Leibovitz, Milena Paulina, Ellen Salomão vão se tornar uma segunda página de pesquisa que ninguém vai querer acessar. Vamos, de alguma forma, fazer com que isso não aconteça. Porque o olhar dessas mulheres é tão importante quanto o olhar de qualquer outro fotógrafo da montanha. Precisamos buscar mais no Google. E não só no Google, buscar mais em nossas vidas e abrir mais a nossa mente. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre Robert Capa. Espero que a partir de hoje você saiba que Robert Capa não é só uma pessoa. É duas pessoas, um homem e uma mulher, que batalharam uma vida inteira sobre xenofobia, machismo, suspeitas de fotos falsas, mas continuaram fazendo seu trabalho. Porque, sinceramente, não é para qualquer um pegar uma câmera e sair no meio de uma guerra e mostrar a realidade para as pessoas. Espero que vocês estejam na sombra, porque ter paz depois de tantos assuntos assim é um pouquinho complicado, mas eu sei que a gente consegue e faz aquilo que eu tinha pedido. Vamos buscar mais sobre fotógrafas da montanha, porque tem muita delas por aí. E vamos mostrá-las. Tchau, povo!